No vídeo de hoje eu quero te dar uma dica não, na verdade são duas dicas que eu tenho certeza que vai ajudar muito a sua produtividade no desenvolvimento dos seus layouts. É uma dica bem simples, na verdade, mas como eu sei que tem muitos analistas de dados que estão começando a utilizar a ferramenta agora para construir os seus layouts, acabam se passando por uns detalhezinhos. Então, vamos nessa! Opa, tudo bom com você? Meu nome é Esdras Santana e eu trabalho com análise de dados. E o meu desafio é ajudar você, que é um analista de dados também, a criar dashboards perfeitos. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá? Aproveita, já se inscreve aí no canal. Eu tenho um playlist só com dicas de Figma para a criação de layout de dashboards. Figma é a ferramenta que eu uso, essa ferramenta fantástica, e hoje eu tenho uma dica aqui muito especial para você que eu tenho certeza que vai te ajudar no processo de criação de layouts e você vai ficar muito mais produtivo. Uma dica simples, mas acaba passando despercebido por muita gente. Pessoal, no último vídeo eu postei falando a criação de grades para dar consistência na hora de criar os nossos layouts, beleza? E no finalzinho eu falei sobre o que o Figma usa um conceito de estilos, e você pode gravar estilos para você poder reusá-los. Então eu vou falar sobre isso exatamente, né? E você vai ver que ele não é só aplicado a grades não, beleza? Então eu tenho aqui, por exemplo, digamos que eu vou começar algum projeto e eu já separei aqui a minha paleta de cores. Digamos que vão ser essas cores aqui que eu vou utilizar na construção do meu layout. E então o que é que acontece, né? O que é que normalmente se faz, né? Digamos que eu tenho essa página aqui onde eu vou criar o meu layout e onde eu tenho alguns elementos, tá? E eu vou criar, para não bagunçar, o meu dashboard numa segunda página, numa outra página aqui. E o que não acontece? Eu vou aqui, crio um quadro, vou criando os meus quadros, os meus elementos, e aí quando eu quero pintar isso aqui com a minha paleta de cores, normalmente eu vou fazer ou copiar a minha paleta de cores e jogar aqui, ou então ainda tem, tipo assim, eu posso ainda ficar vindo aqui, seleciono a cor que eu quero, dou um Ctrl C, e vou lá na segunda página e venho aqui e no fill, né, e pinto o meu elemento, beleza? Ou então simplesmente eu venho aqui e seleciono todas as minhas cores, Ctrl C, jogo lá na minha segunda página onde eu estou construindo, e aqui eu vou fazendo, aperto I para selecionar o conta-gotas e escolho a cor que eu quero. Então, só que isso é um problema porque dessa forma as cores elas precisam estar sempre visíveis no meu canvas aqui, né, para eu ficar toda hora pegando aquela cor, né? E isso é bem chato. Às vezes a gente está testando algumas coisas e aí a gente vai chegando para um lado, vai chegando para o outro e tal, e aí a gente perde a cor de vista e tem que sair procurando realmente para pegar novamente a referência de cor. Beleza? E é isso que os estilos vêm para acabar com esse problema, né? Então, se a gente perceber aqui, ó, eu vou selecionar um desses objetos, tá? E aqui eu tenho as propriedades, nessa coluna aqui eu tenho as propriedades daquele elemento que eu selecionei. E eu posso então mexer na camada, na transparência, o tipo de camada aqui, nas cores da camada, do elemento, né? Eu posso colocar uma linha, posso colocar um efeito. Perceba que todos esses aqui, ó, tanto de cor, quanto de linha e quanto de efeito, ele tem esse elemento igual que a gente viu no último vídeo das grades, que são esses 4 pontinhos aqui. O que a gente coloca o mouse em cima, ele já aparece uma tag com o nome estilo. Isso é justamente para você salvar um estilo, para você poder reutilizar. Então vamos para a prática, né? Então eu tenho aqui a minha paleta de cores e eu quero salvar essas cores no meu estilo, um estilo de cores, né, que eu vou trabalhar para desenvolver o layout, para eu não precisar ficar aí voltando e procurando as cores onde é que eles estão para pegar referência. Então é bem simples, basta chegar aqui, eu vou selecionar o primeiro, já está aqui a cor preta selecionada, né? Então eu clico aqui nas 4 bolinhas de estilo e clico aqui nesse mais aqui, tá vendo? Criar estilo. Então ele vai abrir uma caixa que eu vou dar um nome para aquele estilo e eu vou simplesmente dar o nome da cor do quadro, tá? Create Style. E aí o que acontece? Ó, tá vendo que mudou aqui aquela questão do fio? Não tem mais aquele fio, aqueles parâmetros de cor, né? Ele já tem um estilo salvo. Eu vou salvar mais uma só para você ver como é que ele funciona, né? Então eu vou aqui no branco agora, da mesma forma. Eu vou clicar nas 4 bolinhas, clico no mais agora, sim.
clico no mais e aqui eu vou colocar o branco. Pronto, vou fazer logo para todos, para a gente mudar de página e ver a coisa realmente funcionando. Azul. Vou fazer para o verde. Perceba que à medida que eu vou adicionando, ó, e vou aqui no rosa, quando eu clico nas 4 bolinhas, ó, o estilo ele fica aqui, tá vendo? Então isso é bom, porque ele já vai estar aqui sempre acessível na hora de manipular as cores. Vou botar aqui do rosa agora, adicionar o estilo rosa. Pronto, já tenho os meus 4 estilos selecionados e agora eu vou trocar de página e a gente vai aplicar esses estilos. Então, eu tenho aqui o meu quadro e digamos que eu quero agora pintar ele com uma das cores daquela da minha paleta de cor. Então eu não preciso mais voltar naquela página, não preciso mais colar aqui porque eu já tenho o estilo salvo. Então eu tenho aqui o fio, tá vendo? Clico nas 4 bolinhas e ele já vai aparecer aqui, ó, a minha paleta de cores construída e eu quero pintar com verde. Selecionei aqui. Ele vai pintar o meu elemento com aquela cor. Ah, digamos que eu errei, eu não queria o verde. Então basta selecionar agora em cima daquela cor que eu cliquei, né? E que eu escolhi, e agora eu posso trocar de cor. Então perceba que fica muito mais fácil, muito mais acessível, muito mais rápido de ficar manipulando as cores sem a gente perder a referência da nossa paleta de cor. Beleza? Aí digamos que eu queira alterar eu não quero esse branco aqui não. Então como é que eu faço para alterar e mudar esse estilo aqui dele? Basta eu clicar aqui, ó, nesse... Deixa eu tirar aqui. Selecionar. Aí, ó, outro detalhe, quando eu não tenho nenhum objeto selecionado, aqueles estilos que eu criei, eles ficam aqui, ó. Então eu posso alterar, inclusive, aquela cor sem precisar voltar naquela página. Porque eu venho aqui, ó, clico nesse editar o estilo, tá vendo? E aí ele vai me dar clico aqui embaixo para eu alterar qualquer tipo de cor. Muda aqui, digamos que eu vou querer esse vermelho aqui. Pronto, basta fechar e meu estilo alterou agora. E eu posso manipular o meu objeto e alterar a cor. Beleza? Então a gente pode fazer isso, deixa eu voltar naquela página lá. Perceba que eu mudei o estilo lá, ele mudou aqui também, tá vendo? Então ele realmente fica linkado. Outro detalhe, a gente fez isso para as cores, a gente pode fazer isso também, tanto para a linha, que a linha eu acho até um pouco, nem usar tanto assim, mas tem uns detalhezinhos que você pode mudar a espessura da linha, mudar a cor de linha, e o estilo, sei lá, para inside, no centro ou outside, né? Mas para a linha eu não vou usar o exemplo não, quero usar o exemplo de sombras. Então, eu vou escolher aqui um objeto, vou aplicar uma sombra aqui, ó, adicionar um efeito de sombra, e vou deixar bora botar aqui bem nítido mesmo para a gente perceber o que está acontecendo. 40, ó lá, vou para baixo, eu vou dar só um pouquinho mais de blue aqui, 20. Pronto, cria essa sombra daqui para esse. E aí o que eu posso fazer? Clica a mesma coisa, clico lá nas 4 bolinhas, clico aqui, adicionar estilo, sombra 1, bota aqui, sombra 1. E vou aplicar aqui uma sombra no outro, que vai ser para cima agora, né? Só para a gente realmente mudar e ver a coisa acontecendo. Adicionar uma sombra, mudar aqui as propriedades delas, em vez de ser 40 aqui agora, vou botar menos 40, para ela ficar para cima. Aqui 15. Pronto. E vou adicionar agora ela como um estilo novo. Sombra 2. Criar estilo. Pronto, tenho os meus estilos de sombra aqui criados. Vou voltar lá naquela outra página. Tenho o meu objeto e quero aplicar uma sombra que eu costumo usar, que eu sempre uso como padrão e tal. E para eu não ficar refazendo e mudando as propriedades dela toda hora, basta eu chegar aqui, ó, adicionar um novo. Clico na bolinha para escolher um estilo que eu salvei, tá? Sombra 1. Ah, não quero essa não, quero a sombra 2. Clico de novo em cima da sombra e sombra 2. Engraçado que até a sombra, quando a gente cria o estilo, perceba que a sombra 1 ela é para baixo, tá vendo? Então fica o desenhozinho da sombra aqui embaixo. A sombra 2 é para cima, então ela fica aqui em cima. Esse desenhozinho acompanha o movimento da sombra que a gente desenhou aqui no nosso canvas, né? Muito massa, né? Isso aqui ajuda demais, porque principalmente se você, por exemplo, é um consultor e para todos os seus clientes você tem o mesmo padrão de layout, mesmas cores, é a sua cor, a sua marca, então você já pode deixar tudo arrumadinho, tudo padronizado dentro do seu Figma, para você não ficar perdendo tempo para cada cliente que você for desenvolver um projeto. Não precisa definir as mesmas cores toda hora, definir os mesmos parâmetros de sombra, então isso aqui realmente é uma mão na roda. E a segunda dica que eu falei, que também é com cor,
e ajuda demais é que não sei quantos já perceberam isso, né? Principalmente para quem está começando, iniciando a utilizar o Figma para desenvolver os layouts. É aqui, eu desenhei um layout aqui bem na tora mesmo, só para a gente ver o que é que vai acontecer. Eu tenho lá minhas paletas de cores, digamos que eu vou reaproveitar um layout que eu tenha feito. E aí, para eu não precisar ficar mexendo elemento por elemento e trocando cor por cor daqueles elementos que estão ali naquele layout. Então, quando eu faço um layout dentro de ou agrupando, né, que não é o ideal, mas dentro de um frame, quando eu seleciono aquele frame, eu percebo que aqui embaixo, onde tem a seleção de cores, tá vendo? Ele me mostra todas as cores que estão ali dentro. São todas as cores que compõem o meu layout. Então, se eu tivesse 10 cores aqui, apareceria aqui uma lista com as 10 cores que estou utilizando naquele layout. E aí, se você vai reaproveitar esse mesmo modelo e vai só trocar de cor, você não precisa clicar em elemento por elemento para ficar trocando. Você pode diretamente aqui, ó, e adicionar e modificar a cor, e todos os elementos que contêm aquela cor vão mudar. Por exemplo, esse verde aqui, ó, digamos que esse aqui é um layout que eu desenvolvi para um cliente e vou partir para um outro cliente, só que tem agora uma paleta de cor diferentes, que é aquela paleta que a gente criou. Então, eu quero onde está esse verde aqui, eu quero que seja, por exemplo, aquele azul. O que é que eu posso fazer? Ó? Quando eu coloco o mouse em cima, perceba que aqueles 4 pontinhos apareceram, tá vendo? Os 4 pontinhos do estilo. Então, eu posso clicar nele e escolher aqui a cor dentro da minha paleta. Como eu disse que era o azul, perceba que aqui eu tenho 2 quadros, que é essa barra lateral e esse quadro inferior aqui de cor verde. Quando eu clicar no azul, as duas já mudam automaticamente. Ah, eu quero mudar todos esses brancos aqui, para não precisar ficar clicando um por um. Basta eu ver aqui onde é que está o branco. Ó. Então aqui o branco, eu posso chegar aqui e alterar todos eles para o rosa, por exemplo. Então perceba que isso aqui ajuda demais na produtividade e adianta muito o seu trabalho. Beleza? Então fica aí essa dica, um videozinho bem rapidinho para realmente te ajudar aí nos processos, para você que está começando. Se essas dicas têm te ajudado, esses vídeos, eu tenho postado bastante vídeos com dicas no Figma, né, que te ajudam no processo de criação de layout de dashboard. E é sempre assim, pessoal, eu sempre vou postar, na verdade, a utilidade da ferramenta na aplicação de criação de layout de dashboard, que afinal é o nosso foco. Então, se essas dicas estão te ajudando, se está gostando, deixa aí o seu like, coloca um comentáriozinho, até mesmo com sugestões ou dúvidas que você tenha tido no processo de desenvolvimento de layout, e se inscreve no canal para te dar uma força, para a gente crescer esse assunto e esse tema dentro da comunidade de análise de dados. Beleza? Então, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.